noite, a paz, igreja. Amém. Com temor e amor, eis-me aqui, Senhor. É uma alegria estar aqui e uma responsabilidade muito grande. Então, assim, muito obrigada pela casa, pelo espaço, pelo tempo, pela confiança, pastora. Que responsabilidade, né? Obrigada, Rose, pela indicação. Todos vocês que me receberam muitíssimo bem, estou aprendendo ainda o nome de todas vocês. Rafael, que chegou já me ajudando ali na mídia, tudo certinho. Beatriz, que me conectou, tô lembrando. Cadê a Gabi, que falou que não lembrar o nome dela? Gabi, né? Tô lembrando. Gente, é uma alegria estar aqui com vocês hoje. Hoje vai ser um pouco diferente, tudo bem? Deixa eu até perguntar, antes de me apresentar, qual a expectativa de vocês, assim, para hoje, em uma palavra? Quem pode, só para eu poder... Gabi? Amém. Tá. Então tá. Quem mais, gente? Expectativas? Eu só vou falar o nome. Aqui, ó. Tô olhando aqui a lista. Vai lá. Um pouco mais de conhecimento. Ai, o conhecimento. Bate aqui. Você tá... Tá, estamos ligadas já. Gente, me deram a responsabilidade de falar sobre restaurar e cuidar para as preciosas. Então, eu não pude preparar pouca coisa, não. Me trouxe muito conhecimento, porque conhecimento liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. E conhecimento prático da área de saúde também, porque as preciosas têm um chamado e têm uma missão para poder cumprir. É importante estar bem, certo? Então, vocês vão perceber que eu vou permear aqui em diversos assuntos, espero contribuir muito com vocês e por isso eu vou usar os slides aqui, tá? Vou me apresentar oficialmente. Eu sou Iessa Comério, filha amada de Deus, esposa do Ricardo, boadrasta da Raíssa, mãe do Enzo, da Isa e de um baby que também já está no céu. E aqui tem um pouco da minha formação. Então, eu sou nutricionista, né, há 18 anos. A minha primeira pós-graduação, até que tem outras informações, a minha primeira pós-graduação, quando me formei, foi na área de psicologia. Eu saí totalmente da rota e eu demorei muito a voltar para a nutrição, eu fui me aprofundando muito no ser humano. Por quê? Vou trazer o conhecimento, mas eu preciso trazer um pouquinho de mim para vocês entenderem que não foi uma escolha natural, foi quase que um pedido de socorro, de necessidade de cura. E eu não sabia por onde começar. Então, se eu puder começar aqui contando um pouquinho da minha história, bem pouquinho, eu venho de uma família, de um lar cristão, tenho uma família maravilhosa, mas à medida que eu fui crescendo, já assim um pouco adolescente, eu percebi que eu tinha um comportamento diferente. Eu me descontrolava, principalmente com a comida. Sabe quando você fala que você vai comer só um pouquinho, quando você vê que você já comeu tudo e mais um pouco, se tivesse mais, comeria um pouco mais? E aquilo era muito estranho para mim, porque eu sabia que estava errado, mas ainda assim eu fazia. E aquilo me deixava muito mal, não necessariamente pelo corpo, mas pelo descontrole, pela guerra interna que tinha na minha cabeça. E aí o que eu pensei? Se eu me descontrolo com a comida, eu acho que eu vou fazer nutrição, né? Comida, nutrição, acho que lá eu vou ter isso daí. Quando eu comecei a fazer nutrição, eu amei nutrição, porém eu me decepcionei, foi um caso de amor e de ódio, porque na nutrição eu aprendi sobre os alimentos, mas muito pouco sobre quem come os alimentos. Eu percebi que eu queria entender mais por que eu fazia aquilo ali. E a comida, sim, foi maravilhosa, a nutrição é incrível, vocês vão ver isso, mas não me respondeu nada. E eu acredito que se existe um problema, existe uma solução. Eu só não sei ainda. Então eu falei assim, eu vou aprender, eu gosto de estudar, e foi assim que eu fui buscando mais e mais e mais conhecimento. Só que eu tinha mais conhecimento e parece que eu fui ficando quase que uma obesa mental, de conhecimento. Não mudava nada. Eu não conseguia mudar o meu caminho e a minha história. Até que aconteceram algumas coisas que eu vou contar para vocês, mas que me trouxeram até aqui e que me fizeram poder ajudar muitas e muitas e muitas mulheres ao longo nesses 18 anos, no Brasil, fora do Brasil, online, presencial, de diferentes idades, cidades, estados, continente. Então, assim, eu acredito que toda a nossa dor, ela transforma e contribui para o nosso chamado. Quem acredita nisso também? Não é?
E eu chorava tanto, gente. Nossa, mas eu ficava... Porque assim, com o perdão da palavra, era uma guerra mental, era um inferno na minha cabeça. Eu chorava tanto, eu fiz em Diamantina, minha família é de Colatina. Às vezes eu ligava pra minha mãe, eu falava assim, mãe, por que eu faço isso? Eu não quero mais fazer isso. E ela só me acalmava falando assim, minha filha, deve ter um propósito. Deve ter. Talvez no futuro você vai ajudar muitas pessoas que têm isso. E eu me agarrava naquilo, porque era o que eu tinha para poder segurar mais um pouco essa fase, né? E aqui tá meu Instagram, depois quem quiser seguir ali, acompanhar, né, stalkear o Instagram, ver os vídeos. E também o canal do YouTube. Inclusive esse canal do YouTube tem um vídeo. Eu encontrei Jesus no aeroporto, tá? Com crachá e tudo. Eu estava vindo tranquilamente, abre parênteses, né? Na minha vida normal e tal, tudo mais. Minha irmã mora na Espanha, fui visitá-la. Na volta da Espanha, perdemos eu e minha família a conexão por conta de um atraso de voo. Deu tudo errado. E quem chegou para nos ajudar? Jesus. Jesus. Minha mãe era Jesus de verdade, com crachá e tudo, gente. Depois vocês assistem esse vídeo. Só que de lá pra cá, minha vida, ó, virou assim, sabe? Sabe quando você abre espaço e fala assim, nossa, você veio me buscar, né? Então vamos lá, vamos caminhar junto. Nossa, meu Deus do céu. Mas que bom, né? Por isso que eu tô aqui. Depois vocês vão lá assistir esse vídeo. E aí, dada essa introdução, vamos restaurar e cuidar? Vamos? Quem tá pronta? Trouxe aqui esse trecho. Quem pode me ajudar a ler? Vamos lá. Que habita em vocês, que escolharam por Deus, e que vocês não são de si mesmos. Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus como povo de vocês. Amém. Quando se fala de nutrição e cuidado e saúde, muitas vezes as pessoas levam muito para o lado estético. Mas nós sabemos que não é sobre isso. E temos mais aqui 1 Coríntios 10, 31. Vamos lá? Quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Ou seja, se eu estou comendo, eu estou glorificando. Será que eu estou? Na verdade, né? A pergunta é, né? Será que com o que eu estou comendo, com o que eu estou bebendo, com o que eu estou fazendo, eu estou glorificando a Deus? Por quê? A gente que é crente, né? Consegue... buscando a santidade e caminhando nos caminhos de Deus, desviar de um monte de coisa, né? Então vamos lá, é mentira, a gente dá uma desviada, é adultério? Vai, a gente vai buscando esse caminho, né? Mas quando chega na comida, aí o pessoal fala o quê? Crente come e tal, e vambora, e vão aumentando, e esquece que a comida e o nosso corpo e a nossa saúde também é um ato de adoração e de dar glória a Deus Pai. Só que eu acho o seguinte, que muitas pessoas não fazem talvez o certo porque não sabem. Se soubesse, faria. Acha que sabe, mas não sabe. E eu quero trazer aqui pontos importantes e práticos que nós todos vamos poder melhorar a partir de agora para que nós possamos cuidando e restaurando não só do nosso corpo, porque nós vamos aqui trazer corpo, mente, espírito, além de nutricionista, eu me tornei terapeuta. Lembra da minha história? Eu vou contar o desfecho. Vou contar o desfecho. Isso me trouxe muito conhecimento e eu amo estar aqui. Gente, vocês não têm noção como eu estou feliz de estar aqui. A sensação, assim, o sentimento que eu tenho de estar aqui em momentos como esse e ainda tão bem recebida por cada um de vocês é tão bom quanto estar com os meus filhos. Então, assim, é muito bom mesmo. Eu tô amando estar aqui, tá? Obrigada por vocês estarem aqui. E cuidar do corpo é emagrecer? Que quando pensa em nutricionista, a pessoa já pensa em emagrecer, né? Já pensa em dieta, não é isso? Só que a nutrição, e antes de tudo, começa com nutrir. Nós podemos nutrir o nosso corpo, nutrir as nossas emoções e nutrir o nosso espírito, certo? Só que as pessoas não sabem, talvez, como nutrir e não sabem interpretar como o nosso corpo comunica. Eu vou colocar aqui algumas coisas aqui na tela e vamos ver se alguém está passando por isso de alguma forma ou já passou, alguma coisa do tipo. Alguém sente dor no corpo, dor muscular? Inchaço no corpo? Libido baixa? Oscilações de humor? Perda de memória? Ia falar e daqui a pouco, como é que era o nome mesmo? Aí fala, e você vai na cozinha pegar alguma coisa e você fala assim, o que eu vim pegar?
Aí você volta para onde você estava. Queda de cabelo, cansaço, gripe de repetição, o U saiu errado, insônia, ansiedade, sonolência. Se tiver um ou mais, é importante entender que isso daí são sinais do nosso corpo. E o que acontece quando a pessoa tem muitos sinais e sintomas? Ela começa a confundir sua própria identidade. Eu sou filha amada, preciosa, mas meu cabelo tá caindo, eu tô inchada, eu tô mal, meu humor tá oscilando. Tem dia que quer matar um. O que tá acontecendo? E isso pode confundir a identidade das pessoas. Isso me confundiu. Lembra que eu falava que eu queria fazer uma coisa, eu não conseguia fazer o que eu queria fazer? Eu comecei a perder minha identidade. Como assim? O que está acontecendo? E tudo isso pode influenciar aonde? Na nossa missão. Pode não, influencia na gente. Quando o corpo adoece, a alma se cansa e o espírito enfraquece. Então, os sintomas, eles não são os nossos inimigos. Eles são pistas. Por quê? Repete aqui comigo, ó. Toda doença vem para a cura. Toda doença vem para a cura. Todo sinal está tentando falar alguma coisa conosco. Então, eu digo e repito que conhecimento liberta e toda doença, toda dor vem para a cura. Por pior que seja, ela está aqui para te curar. E se você fugir, você está fugindo da sua cura, porque ela é a pista de por onde você pode ir. E aqui eu quero mostrar aqui para vocês. Eu estou só fazendo só a introdução, tá, gente? Só uma breve introdução, porque eu não poderia pular essa parte. O primeiro passo para você poder fortalecer o seu corpo e nutrir, se eu pudesse falar por onde você pode começar, pelos exames. Alguém aqui fez exame de sangue esse ano, gente? Olha que lindas! Porque o ano tá quase acabando, né? Então, deixa eu só dar uma palhinha aqui só sobre esse assunto para a gente entrar de fato. Eu não sei se alguém já fez aquele exame ali, ó, chamado ferritina. Tá? A ferritina, ela é reserva de ferro no nosso corpo. E quando ela está baixa, o cabelo não fica na cabeça. A referência ideal dela é de 80 a 90. Essa daqui foi uma paciente que deu 37,7 e eu coloquei uma no story hoje, no Instagram, que chegou lá com 19,90. A pessoa dessa é só pela graça do pai, porque pela saúde dela, ela não consegue reagir. Ela acha, e eu falo isso porque eu já tive uma ferritina de 9. Uma ferritina com 9, gente, eu tinha certeza que eu tinha depressão. Eu sentava na cama, eu queria colocar o tênis, ir pra academia, que eu gosto de ir, não é nem que eu não gosto não. E eu queria levantar e minha vontade era de deitar na cama e ficar lá, eu não tinha força para levantar. E o meu humor oscilava, eu falava assim, gente, eu devo estar com depressão. Aí eu começava, não, mas peraí, minha família tá bem, tá tudo bem, tá bem. Eu falei, mas por que eu tô assim? Aí eu fui descobrir que minha ferritina estava em 9. Então, o cuidado com o nosso corpo e com a nossa saúde repercute diretamente na nossa identidade, na nossa saúde, no cumprimento da nossa missão, do nosso chamado, da nossa família. Porque quando a mulher não está bem, a casa fica bem? Nossa, o negócio sai totalmente do prumo. Então, a divisão de corpo, alma e espírito existe, mas ela é meramente didática, porque na vida real tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, cuidar dessa parte é muito importante. E só para fechar esse tema aqui dos exames e começar oficialmente, eu quero ensinar uma coisinha muito importante. Aquilo que pode ser medido pode ser melhorado. Se você tem um exame de sangue em casa, lá prontinho, lá já feito, ou vai fazer algum, a próxima vez que você pegar ele, eu quero te ensinar a fazer isso daqui, olha. Dividir aquela faixa de referência que vem pronto em 4 partes, tá? Cada parte a gente chama de quartil, porque é 4 partes, cada parte é quartil. Então nós temos primeiro, segundo, terceiro e quarto quartil, ok? Tá vendo aquele exame ali, ó, B12? Ele é o responsável pela nossa memória, concentração, energia. Se a B12 tá baixa, a pessoa não consegue lembrar do que ela comeu ontem. E aí talvez você fez o seu exame, foi ao seu médico de confiança, e ele olhou e estava ali, ó, na média, na meiuca, na metade. E ele fala o quê? Tá bom. Mas não tá bom, não. Média é coisa de gente medíocre. Se é preciosa, não é? Preciosa tem que estar com o exame em faixa otimizada, ótima, maravilhosa, transbordando, sobrando para falar assim, a sua tá baixa? Toma aqui um pouco da minha, se for possível. Mas para isso, se é uma coisa boa, como a vitamina B12 ela deveria estar onde? Baixa no primeiro, no segundo, no terceiro ou no quarto quartil? No quarto.
tudo aquilo que é bom, vitamina B12, vitamina D, vitamina A, selênio, cobre, zinco, magnésio, quando você receber o seu exame, você pega aquela faixa lá de referência que o seu laboratório vai dar, tá vendo lá em cima? 200 e pouquinho e 900. Pega essa faixa ali, olha, divide em 4 partes. Se aquilo é bom, deveria estar no quarto quartil. E se é um exame de perfil inflamatório, ela deveria estar aonde? No primeiro, no mais baixo. Deu para entender, gente? Depois lá no canal do YouTube tem uma aula completa sobre isso. Eu tô trazendo isso daqui, e eu trago isso assim com muito respeito para vocês e muito cuidado, porque a quantidade de mulheres que eu cuido e que elas não estão bem com elas mesmas e acham que é emocional ou até mesmo espiritual, mas os exames são baixos e ninguém dá aquilo que não tem, certo? E agora, o que a gente faz? Agora nós vamos cuidar, nutrir, restaurar e cuidar, não é esse tema? Ó, restaurar e cuidar. Então, se tá baixo, nós temos que nutrir. Partindo do pressuposto que agora você tem todos os nutrientes que você precisa, você tem nutrição, energia e vitalidade, agora nós vamos falar, sim, do nosso tópico aqui, corpo, alma e espírito. Tá ok assim? A gente tá falando muito rápido? Tá dando pra entender direitinho? Alguém pisca assim, entendeu? Então faz um sinal. Então vamos lá. Como eu sou nutricionista, vocês sabem, né? Agora sabem. As pessoas me perguntam, né? Esse cuidar do corpo é emagrecer? Eu preciso emagrecer? É necessário emagrecer em sinal de saúde? Depende de como a pessoa faz. Mas você vai saber se você precisa, de fato, com uma continha. Que é assim, olha. Pega a sua altura. Vamos supor que essa altura seja 1,60 m, ok? Pega os 60 e você pode somar 3 para mais ou diminuir 3. Logo, se a pessoa tem 1,60 m, o peso usual dela saudável seria 63 a 57. Entendeu? Já os homens é 5. Então, imagina um homem de 1,75 m. Pega os 70, 5 para mais ou 5 para menos. Claro, se a pessoa faz musculação e tem muito peso musculoso, esse peso pode ser muito mais alto, mas a composição é outra. E fiz a minha continha. Ixi, eu acho que tá um pouquinho acima. É importante cuidar, porque essa continha é o peso que o seu joelho dá conta de suportar. Talvez hoje não dê tanto problema porque a pessoa é jovem. Mas se a pessoa, no processo natural dela de envelhecimento, vai começar a doer. Começa a doer o joelho, começa a doer a lombar, a coluna. E aí, você tem uma missão, tem um chamado? Tem que estar bem. Tem que estar bem, senão a pessoa não aguenta. Imagina você ser chamada para você ir lá e tal, em outra cidade, outro país, e você tá mal, tá com dor, não conseguir fazer. Claro que o Espírito Santo de Deus te sustenta e te leva, se é uma missão, se é um chamado dele. Mas se você pode ir bem, não vai ser muito melhor para todo mundo? Então vamos restaurar e cuidar. E aí vem a pergunta, né? Aceitar ou se conformar? Tem gente que fala assim, não, Issa, mas eu me aceito assim. Aceitar é aquilo que eu não posso mudar. Tá? Então vamos lá, eu tenho que aceitar a cor do meu olho. Posso até colocar uma lente de contato, mas meu olho é essa cor. Eu não tenho como mudar a cor do meu olho. Eu calço 40. Não tenho como mudar o tamanho do meu pé. É difícil achar calçado para mim na loja, mas é o pé que temos, olha o tamanho que temos. Não tem como. Agora, se eu posso mudar o meu peso, meu corpo, minha composição corporal e não estou mudando, já não é aceitação, é o quê? Conformismo. E nós não fomos chamadas para nós nos conformarmos com este mundo. Certo? Ah, mas eu me aceito, tá todo mundo bem. Você tá indo agora com a boiada? Eu ir para uma coisa ser contra o mundo, para outra ser contra, decide que lado você tá. É importante ter essa clareza. Mas e por que hoje em dia é tão difícil se manter magra e emagrecer? Por que muitas pessoas, inclusive, emagrecem e voltam a engordar? Ou talvez nem conseguem emagrecer? Agora que começa. Porque não existe só uma fome. Existem 3 tipos de fome. Vocês sabiam dessas 3 fomes? Na verdade, existe 4, mas a 4ª fome eu só vou falar no final para ninguém ir embora. Quando for terminar, eu vou revelar qual a 4ª fome, é a mais importante. Tá? As pessoas não conseguem emagrecer e se manterem magras e com saúde porque elas não sabem dessas 3 fomes. E eu vou mostrar para vocês. Existe a fome real,
existe a fome emocional e existe a fome ambiental. Alguém já ouviu falar da fome ambiental? Talvez já ouviu falar da polícia ambiental, né? Agora, fome ambiental é diferente. Fome emocional já é mais comum, talvez. E a fome real. Vamos lá conhecer uma por uma para poder alinhar isso daqui. Fome real. O que é a fome real? Fome real foi a fome que Deus colocou no nosso corpo, que os animais têm. Você acha que o animal aí fora fica assim, nossa, deu 3 horas, eu tenho que comer de novo? Não. E por que a gente tem que fazer isso? Estranho, né? Bem estranho isso. Tem gente que fala assim, mas não precisa de comer de 3 em 3 horas? Não precisa de comer de 3 em 3 horas, não. Vou explicar bonitinho para vocês. A fome física é aquela fome natural, a fome real do nosso corpo, que ela pode acontecer principalmente por falta de água. Vou explicar para vocês, deixa eu voltar aqui. Alguém já ouviu falar no tal de hipotálamo? Já ouviram falar? Tá. Tá vendo ali na cabeça aquela pontinha coloridinha bem no meio? O hipotálamo, ele fica entre os 2 olhos, embaixo do cérebro. Ele tem um tamanho menor que uma ervilha e ele controla o centro da saciedade. Lá fica o centro da fome e o centro da sede. E a maioria das pessoas acabam tomando pouca água durante o dia. E aí torna muito fácil confundir a fome com a sede. E aí elas acabam sentindo muita fome, mas muitas vezes era sede. E mas eu tomo muita água. Será? Porque muito é igual bonito e feio. É igual caro e barato, é relativo. Vamos fazer a continha da água para ver se você toma. Tudo tem conta, tá, gente? Abre parênteses. Meu pai é contador. Eu sou de Colatina, lembra? Meu pai tem um escritório de contabilidade grande lá em Colatina. E eu sou a filha mais velha. E o certo na minha cabeça era herdar e continuar com o escritório da família. Mas, gente, pensa numa pessoa que não queria fazer contabilidade, não queria mexer com conta. Graças a Deus, eles deixam, né, eu e minha irmã livres pra gente fazer o que a gente quer. Só que eu me tornei quem eu mais temia. Eu me tornei uma contadora de nutrientes. Tudo é conta. Eu virei uma contadora, mas isso é bom. Porque aquilo que pode ser medido pode ser melhorado, certo? Então, vamos para a conta da água. A cada 20 quilos, nosso corpo precisa de 1 litro de água. Então, vamos lá. Ó, eu peso em torno de 68. Vamos arredondar para 70 para ficar mais fácil. 20 quilos, 1 litro, 40, 60, 70. Então, 3,5 para mim. Vai fazendo sua conta aí. Durante o dia todo. Só que se tomar essa quantidade aqui, não é para se achar, não é preciosa ainda. É salário mínimo, assim. É o famoso não fez mais que obrigação. Porque esse corpício precisa ser limpo. Porque o peso que sai em excesso do nosso corpo, ele só está aqui porque ele não está sendo limpo. Se ninguém tirar o lixo daqui, se ninguém fizer faxina, o trem vai acumulando, não vai? Mas se a gente limpa, não sai? Eu vejo o emagrecimento como uma grande faxina, onde nós precisamos de lavar e varrer e se sujar, limpar. Mas tem gente que suja muito e limpa muito pouco. Aí faz o quê? Acumula. Pergunta, vamos lá, sinceridade, tá? Vamos trabalhar com a verdade, somente a verdade. Quantas pessoas tomaram até agora, até esse horário, desse momento, nesse dia de hoje, não vale ontem, de 1 litro para menos, assim, no máximo 1 litro de água hoje? Olha os cactos humanos aparecendo. Olha os cactos. Olha os cactos. Até 2 litros. Rosi. 3. Ó, a Gabi tá quase, mas por quê? Olha o que ela tá na mão dela. Olha lá. A garrafinha, musa. Se não tiver garrafa, não vai. 4. Parou, né? Então, o que acontece? Se você sujar, tem que limpar. Faz parte. E aí, olha só o que acontece. Quando a pessoa... Imagina que deu esse horário e você correu muito hoje, fez muita coisa. E você chegou nesse horário e você tá assim, com fome, com sede, com calor, cansada, todo ao mesmo tempo, sabe? Aí o hipotálamo tá assim, olha, igual aquela sirene da escola de criança, ele tá com os 2 sinais ligados no volume máximo. Tô com fome, tô com sede, tô com fome, tô com sede, tô com fome, tô com sede, tô com fome, tô com sede.
Se você vai lá e come, o tô com fome desligou, certo? Mas eu tô com sede, alguém desligou? Não, ele continua gritando, só que ele fica coladinho, eu tô com fome, e a pessoa acha que ainda está com... Mas ela estava com... Entendeu? Beleza, então vamos lá. Ô Rafael, você me ajuda com aquela sacola que tá ali no chão atrás da mesa, por gentileza? O que acontece? Se você toma pouca água, tudo fica lento. Se falta água na nossa casa, você lava roupa? Lava louça? Não faz muita coisa não, gente. Então a primeira coisa é ajustar a continha da água. Muito obrigada. Eu trouxe um mimo muito singelíssimo, mas é singelo do singelo para vocês, para incentivar, que a Rose já providenciou a garrafinha, que é a garrafinha de água. Ô Rafael, depois você me ajuda aqui? Por gentileza, gente, Rafael é a bênção. Cadê, pai? Ai, aceito ajuda para poder distribuir. Muito obrigada. Só que olha só, por mais simples que seja beber água, tudo na vida tem um jeito certo e tem um jeito errado de se fazer. Você prefere saber o jeito certo ou saber o jeito errado primeiro? Certo. Então, positiva, pessoa. O jeito certo. Então, vamos lá, olha só. Jeito certo de beber água. Não misturar com a comida. Porque o nosso estômago tem o tamanho do punho fechado. Faz assim com a sua mão. O seu estômago tem o tamanho do punho. Inclusive, tinha a pequenininha aqui, não tinha? Cadê ela? A baby, tá ali. Ah, então, o estômagozinho dela é o tamanhozinho dela, da mãozinha dela, tá? E o que acontece? Se a pessoa, ela começa a comer e começa a beber junto, o estômago vai fazer o quê, ó? Vai dilatando. Dilui enzima digestiva, fica aquele estômago alto, dá o refluxo, fica ruim e tudo mais. Dilata o estômago, tanto é que dilata que tem gente que tem que fazer o quê? Redução de estômago, porque, ó, relaxou o estômago. Então, o jeito certo de se beber água, principalmente ao acordar em jejum, entre as refeições, mas principalmente antes das refeições. Nutri, tem que ser meia hora antes? Eu não sei como é que é aqui, mas lá em Colatina, se esperar meia hora para poder comer, eu já tô com sede de novo, porque ela é muito quente. A água antes de comer pode ser 5 minutinhos se o seu estômago estiver vazio. Por quê? Olha ali o estômago, ali eu vos apresento, ele que te acompanha todos os dias dentro do seu corpo, estômago. Tá vendo que ele tem duas válvulas ali, ó, chamado de esfíncter? Ele tem a válvula de baixo e tem a válvula de cima. Quando você belisca alguma coisinha, comeu, o de baixo faz o quê? Fecha, para começar a digestão. Mesmo que você não tenha comido muito, mas você comeu alguma coisinha e você começa a beber água, ele não solta porque ele vai começar a digestão. Então, se o seu estômago está vazio e você não comeu, pode tomar ali 1 litro de água se você quiser, tranquilamente, que em 5 minutinhos ele vai descer. Quando é só água, o seu estômago fala assim, é só água? Pode passar. Agora, se você comeu, tem que esperar o quê? 30 minutos. Combinado? É muito mais fácil beber água, gente, se você tiver a garrafa. Eu trouxe essa daqui como mimo, mas verdadeiramente eu uso a da Tupperware, tá? Eu até tenho a minha Stanley ali bonitinha, por quê? Porque aquela ali, a boca é mais larga, a garrafa é maior, você consegue ver porque é transparente. E se você tem a garrafa, você bebe. E se você não tem a garrafa, você bebe? Não bebe, gente. E lembra que eu falei que aquela continha é o salário mínimo, né? Se você quiser ficar preciosíssima, linda, perfumada, maravilhosa, tem que ser um pouquinho mais. Por quê? Se você está... Imagina, você está suja, suada, e você chega em casa. Quando você toma um banho, aquele banho não te lava e não te limpa? Sempre quando você for beber água, você imagina que você está tomando um banho do lado de dentro. Que essa água está entrando, que ela está lavando, que ela está deixando tudo limpo, tudo arrumado, para você não reclamar, que tem gente que faz tudo reclamando. Nossa, tem que beber mais água. Aí vai fazer xixi, nossa, logo eu vou fazer xixi de novo no banheiro. Gente, o tanto de gente está no hospital hoje, com bolsa, doido para levantar de uma cama e ir no banheiro. Eu não reclamo nunca. Quem já esteve no hospital, quem já acompanhou alguém no hospital, não consegue reclamar de banheiro. Pelo contrário, você já vai no banheiro e já faz um agachamento. Você já faz um exercício ali, sorrindo, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A Preciosa é uma pessoa alegre, não é? Alegre se tiver com a ferritina alta, porque se a ferritina estiver baixa, ela não é alegre. Tá? Com todo o respeito e carinho do meu corpo. Entendeu a parte da água? Agora vocês conseguem identificar a fome real? A fome física? Não, e esse acho que eu tô em dúvida. Então vamos lá, você tá em casa,
e você ficou com vontade de comer alguma coisa. Aí você para e pensa, peraí, será que eu tô com sede? Eu comeria qualquer coisa ou eu tô com uma vontade específica de comer alguma coisa? Ah, não. Dá uma nota de 0 a 10, igual escola? Ah, uma nota 4. Aí você levanta, vai lá, pega mais água, bebe e volta. Porque isso não é fome real. Isso é vontade, é tédio, ansiedade. Tem alguém aqui que é ansiosa? Nós vamos eliminar isso hoje. Deixa eu chegar na parte mente. Amém? Restauradas e cuidadas, em nome de Jesus. Eu estou dando conhecimento, porque se eu der motivação e você não souber fazer, motivação na direção errada vai dar errado. Então, assim, a gente tem que medir para poder melhorar. Então, vamos lá. Entendendo a fome real, a fome física, e entendendo que não é errado comer com fome, tá, gente? Se você tiver com fome, come. O problema é você comer sem fome, mesmo que seja fruta. Ah, eu não tô com muita fome, eu vou lá comer uma banana. Não, gente. É a mesma coisa que você falar assim, eu tô precisando de economizar, né? Eu não deveria estar gastando meu dinheiro, mas é uma promoção 50%, eu vou lá comprar. Mas você falou que você não era para gastar, você tá comprando, vai ficar no vermelho isso daqui. Só que algumas pessoas têm muita dificuldade de identificar a fome física por alguns motivos. A água eu já expliquei que é o principal, certo? Realçadores de sabor. Sabe aqueles temperinhos químicos do supermercado? Nem vou falar o nome, deu pra entender, né? Vou falar a marca aqui, não que vai pro YouTube, mas deu pra entender. Obrigada. Atinho. Esses temperos químicos, eles colocam intencionalmente alguns recursos para poder ativar certas áreas do nosso cérebro e poder fazer com que nós ficamos viciados na comida. Quem tem criança, já foi com criança no mercado, já deve ter percebido que tem alguns alimentos que ela se joga no chão e faz pirraça para comer aquela coisa porque ela já está viciada naquele alimento. Então, esses temperos químicos, eles deturpam a nossa percepção de fome. E essa eu vou temperar com o quê? Alho? Cebola? E essa, mas então me fala o seguinte, é só esses temperos? Não. Existe a comida de verdade e existe o produto alimentício. O nosso ideal é sempre comer comida de verdade, que foi o que Deus criou. Ovo, carne, vegetais. Agora, quando você começa a comprar aquele negócio sem muita embalagem, muito nome e cheio desses temperos químicos, é um perigo para a nossa vida, porque além de ele não te nutrir, ele rouba os seus nutrientes e bagunça a sua cabeça. Então não é para só, eu vou engordar. Quem dera se fosse só isso. O negócio é muito pior, só que as pessoas não falam sobre isso. Outro fator é o sono desregulado. Quanto mais tarde a pessoa dorme, quanto pior ela dorme, ela bagunça a produção de leptina e grelina, que é o hormônio da fome e da saciedade. Quanto menos a pessoa dorme, mais descompensada ela fica. Ela não consegue tomar decisões direito, ela não consegue gerenciar suas emoções e se descontrola na comida também. E outra coisa que desregula a fome física é também a composição nutricional das refeições. Quando a pessoa come muito carboidratos, ele aumenta a produção de insulina e a insulina é o hormônio da fome. Sem ter que aprofundar nesse assunto, dependendo do que você come, você sente mais fome ou menos fome na próxima refeição. Quem aqui já comeu, por exemplo, um dia à tarde, uma maçã, uma fruta, e depois ficou com mais fome ainda? O problema não é com você. É porque fisiologicamente é assim que funciona. Então, assim, não coma fruta pura, porque você vai ficar com mais fome depois. Ou seja, dependendo da combinação de alimentos que você faz, você pode ativar a queima de gordura ou acumular mais gordura. E outra coisa também são as dietas restritivas. Para quem não me conhece ainda, o meu método no consultório, nos meus cursos online, é sem dietas. Eu não faço dietas, eu não entrego dietas. Lembra que eu tive compulsão alimentar? Uma pessoa descontrolada, se receber uma dieta, é gatilho para comer e se descontrolar ainda mais. Então eu não pude ir para esse caminho. Mas repita comigo, se existe um problema, existe uma solução. Talvez a gente não sabe qual é ainda, mas que existe, a gente se agarra nisso. E foi procurando me curar que eu acabei desenvolvendo coisas que, como minha mãe disse,
pode ser que sirva para alguém. E hoje em dia ainda tem um tema das medicações, né? Hoje nós temos várias medicações também para poder atrapalhar a fome real. Então, não é dieta, não é remédio, é conhecimento. Conhecimento que liberta e que você vai poder aprender por aqui. Fome real, fome física, check. Se tiver alguma dúvida, a gente responde, tá, gente? Alguma dúvida? Não agora, né? Daqui a pouco aparece. Próxima fome, pode? Lembra que a quarta fome é a fome mais importante, é só no final. Segunda fome, ambiental. O que é a fome ambiental, Iessa? Fome ambiental é aquela do ambiente. Explica melhor. Sabe quando você está num ambiente que tem umas comidas bem bonitas e você não está com fome, mas também você não está ansiosa, também não. Mas está tão bonito e ela está olhando para você, você está olhando para ela e de repente dá fome. É tipo isso, entendeu? É fome ambiental, porque o ambiente influencia. Nós não temos que vigiar os nossos ambientes? Isso também procede com a comida. E existem algumas coisas que desregulam a fome ambiental. Desorganização. Quando a pessoa ela é desorganizada e ela não consegue gerenciar o seu tempo, chame do que preferir, ela nunca consegue ter o que ela precisa à mão. Existem algumas pacientes ou alunas que falam assim, eu como de tudo. Eu não sou chata para comida, eu como fruta, eu como verdura, eu como qualquer coisa. Mas o meu problema é que quando eu chego do trabalho, não tem nada pronto, então eu acabo comendo o que tem, o biscoito da minha filha. Isso daí não é emocional, isso daí é ambiental. Porque está faltando o quê? Deixar pronto antes, preparar, organizar. Outro motivo que desregula a fome ambiental é a cultura. Eu não sei como é a criação de vocês e tudo mais, mas meu pai é da roça bruta mesmo. Gente, você recusar uma coisa de um povo da roça... Nossa, meu pai é da fartura. Pode ter nada em casa, mas tem que ter comida e tem que sobrar. Gente, isso dava uma dor no coração, sabe? Se eu falar que vai 3 pessoas lá em casa, tem comida para 30 na roça. Mas é a cultura. É a cultura. Ai, mas é porque... Não. Ai, é porque... E se eu comer arroz com feijão? E se eu não comer arroz com feijão? Gente, vai lá na Índia. Alguém come arroz com feijão? Vai em Portugal. Tem alguém que come arroz com feijão? Não. Aí vem a pessoa e pergunta, se eu não comer arroz com feijão, eu vou ficar doente? Eu vou ficar fraca? Não. Você só nasceu no Brasil. Apenas isso. Depois que fala, fica óbvio, né? Mas até que fala, a gente... Não, é realmente. E outra coisa que desregula a fome ambiental são os relacionamentos. Quantas vezes a pessoa fala assim, eu não queria comer isso, mas meu marido... Vocês já completaram a frase, né? Próximo. E falta de conhecimento e estratégia. Isso desregula a fome ambiental. Então, vamos lá. Por que hoje é tão difícil manter um peso saudável e se manter magra de uma maneira geral? Por conta das 3 fomes, que são 4. Já falamos uma, certo? Fome física. Todo mundo já vai hoje sair daqui tomando... Quanto de água, gente? Já fizeram a continha de vocês? Tá. Organizando a fome ambiental. Ó, alegria. Alegria. Você vai lembrar de mim. Aí você bebe água com alegria. Mas olha aqui, é só no início que faz muito xixi, tá? Só no início. Por quê? Fazer aquelas experiências de criança de escola. Não tem aquelas experiências que você botava água e água e óleo não se misturam? Quando a pessoa começa a beber mais água, e ela não tinha esse costume, geralmente ela está um pouco mais acima do peso. E como água e óleo não se misturam, parece que ela bebe água e parece que a água já está saindo. Por quê? Porque a água e o óleo não se misturam. À medida que você vai limpando o seu corpo e os pesos, e vai tendo mais músculo, a água ela fica. Então não fica aquela coisa toda hora de ter que ir ao banheiro, é só uma fase. É a mesma coisa que você falar assim, comprei uma casa nova. Comprei, arrematei uma casa, a casa estava toda suja. E a primeira faxina para mudar para lá, misericórdia. Aí você fala assim, mas eu vou ter que ficar sempre fazendo essa faxina? Não, criatura. É só a primeira que é mais difícil, depois fica mais fácil de poder manter. Certo? Maravilha? Então vamos lá, vamos para a terceira fome aqui. A fome emocional. Ansiosas de plantão, preparem para essa parte.
Motivos da desregulação da fome emocional. Imprints negativos. O que é imprint negativo? São as primeiras impressões. São os nossos primeiros contatos com a comida. Então, quantas pessoas talvez comeram obrigadas, com o chinelo em cima da mesa, se não comer até o final vai apanhar. Não sei se já passou por isso. À base de ameaça, de dietas que não queria fazer, de situações ruins, né? Imprints negativos. Outros, deixa eu ver se passa assim. Não, aqui, ó. Crenças negativas. Quantas vezes, quando crianças, nós talvez ouvimos dos nossos pais, ou de pessoas que eram autoridades para nós, né? Você não vai dar em nada. Você é burro, menino. Você não termina o que começa. Incompetente. E algumas pessoas, elas, por serem nós, enquanto crianças, e não entendendo que aquilo ali era uma fala, mas ficou registrado, acabam levando isso para o coração. E, muitas vezes, o peso que a pessoa carrega é só uma proteção por aquilo tudo que ela passou no passado. Outro motivo é o mau gerenciamento de estresse. Alguém não tem estresse aqui, gente? Não, né? Então, olha só, estresse todo mundo vai ter. A questão é como que a gente gerencia esse estresse. Algumas pessoas falam assim, eu estou comendo porque eu estou estressada. Tá, mas a gente poderia fazer outras coisas enquanto também estressada que não fosse nos prejudicar, porque é falta de sabedoria tentar resolver um problema criando um novo problema. E lembra uma coisa, repete isso comigo. O balde que você chuta, quem busca? Tem hora que eu falo assim, nossa, vontade de chutar o balde, aí eu lembro, se eu chutar, eu vou ter que buscar. Aí eu falo, não vou, não. Não tenho tempo para isso mais, não. Não dá, porque o balde que a gente chuta é a gente que busca. E se você chutar muito longe, vai dar trabalho. Então, assim, tem hora que você fala assim, eu vou chutar mais só um pouquinho, só para ficar mais fácil de buscar. Então, isso acaba ajudando, sim. E tem outra coisa, bloqueios emocionais. É nessa parte que eu quero contar uma segunda parte da minha história, que eu comecei contando aqui no início. Lembra que eu falei para vocês que eu entrei nessa área de nutrição, essas coisas todas, porque eu tinha um descontrole alimentar estranho? Pois é, e era muito estranho, gente. Eu realmente descompensava muito. E eu não entendia por que eu fazia aquilo. E, como eu falei para vocês, eu terminei a nutrição, eu fui para a psicologia, e eu fui para várias e várias outras formações dentro e fora do país, buscando entender por que eu fazia isso. E eu aprendia muitas coisas boas, muitas ferramentas. Eu cresci muito profissionalmente com essas ferramentas. Mas, ao mesmo tempo, não resolveu. Sabe assim, quando você, foi bom, mas resolveu? Não resolveu. E, como eu não tinha filhos nessa época, eu não era casada, eu pensava o seguinte, eu tenho que investir nisso agora. Eu gostaria muito, Senhor. Eu conversava com Deus, eu falava assim, Deus, eu quero tanto curar isso antes de eu casar, antes de eu ter filhos, porque eu não quero que eles experimentem a frustração que eu sinto, o descontrole que eu sinto. Eu gostaria verdadeiramente de ser curada. E eu investia, e eu pedia, mas não acontecia. E houve um dia que eu falei assim, eu vou desistir. Eu vou desistir. Todo mundo tem um problema? Então, eu falei, talvez esse vai ser o meu problema que vai me acompanhar. Eu vou cansei. E isso durou, gente, 10 anos. Eu investi tempo, dinheiro, esperança, e eu ia até o final. Eu sou uma pessoa que, se eu falar, eu vou fazer. Eu lembro que meu pai da roça, a nossa criação é o seguinte, minha palavra vale mais do que um papel que eu escrevi. Se eu falar que eu vou fazer, eu vou fazer. Então, eu ia muito profundo, mas, ao mesmo tempo, eu me decepcionava muito também. E aí, o que aconteceu? Eu recebi um dia, quando eu tinha falado que eu tinha desistido, que eu ia aceitar aquela condição, mesmo que era muito frustrante para mim. Eu não sei se alguém aqui já passou por uma questão de descontrole emocional, de descontrole alimentar, de compulsão alimentar. Isso talvez não foi alimentar, mas foi em outra área, sabe? Sabe aquilo que você não gostaria de ter, mas você tem? É tipo isso. E o que aconteceu? Eu recebi um e-mail. Naquela época não tinha WhatsApp, não tinha essas coisas, né? E esse e-mail era um convite para uma formação que ia chegar no Brasil de abordagem ao inconsciente, com uma limpeza emocional. Eu falei, isso daí eu nunca fiz, não. Falei, vou lá fazer, vou aprender. É mais uma ferramenta para a minha caixinha. Mas eu já não fui com aquela esperança de me curar. Eu fui lá para poder aprender. E aí,
quando eu cheguei lá, eu sentei numa cadeira para poder aprender, e para a honra e glória do Senhor, eu saí curada. Anos de pesos emocionais limpos em minutos. Eu falei, gente, graças a Deus. E eu estou falando isso aqui para vocês, por quê? Duas coisas. Existe aquela passagem que todo mundo conhece em Mateus, que Jesus vem caminhando sobre as águas, e Pedro olha, e todos eles assustados, né, e até que eles identificam que é Jesus e tudo mais, ele fala assim, Senhor, né, então, se é o Senhor, então, permita que eu vá até você. E Jesus fala o quê? Venha, certo? Quando você fala venha, é para uma pessoa que está a uma certa distância de você. Eu não consigo ficar aqui na frente da Beatriz, certo? Não estou pegando, não. E fala assim, Beatriz, venha. Ela já está aqui, não tem como eu falar venha, ela já está aqui, certo? Então, se ele falou venha, é porque ele não estava na frente. Porém, quando Pedro deu os primeiros passos e ele começou a desviar o olhar e começou a titubear, quando ele começou a afundar, Jesus já estava com a mãozinha aqui, ó, do lado dele. Ou seja, se você ainda não foi curada naquilo que você quer ser curada, se você ainda não chegou naquele ponto que você deseja chegar, é porque você ainda não chegou no seu limite. Jesus conhece os nossos limites. Quando Pedro realmente precisava, Jesus fez o quê? Ó? Porque era o limite de Pedro. Então, eu falo para vocês o seguinte, se aquilo que você busca ainda não aconteceu, é porque Deus tem te preparado. Ainda vai acontecer. E você é mais forte do que você pensa e vai ser mais feliz do que você imagina, certo? Quem acredita nisso? É porque você ainda não chegou, por mais que você ache que você já tenha passado por tudo, tem mais preparo, tem mais azeitona sendo prensada para chegar nesse ponto. E aí, eu fui curada, graças a Deus, nesse momento, e eu vou trazer essa limpeza para vocês. Alguém aqui quer ser curada de algum peso emocional? Porque tem uma dinâmica. Eles falaram que podia fazer uma dinâmica, não podia? Então, teremos limpeza. A mesma que me curou lá atrás de uma coisa que eu carreguei durante anos. Mas deixa eu só contar uma coisa para vocês que tem a ver com isso daqui, ó, bloqueio emocional. Depois de alguns anos já curada e vivendo como uma pessoa normal, porque não era normal o que eu vivia, eu resolvi perguntar para Deus. Deus, por que eu desenvolvi aquilo ali? Né? Eu sei que a gente não deve perguntar por quê, mas sim para quê. Ah, mas eu pergunto sim. Eu não sei você, mas eu pergunto, pelo menos internamente eu pergunto. Deus, por que eu tive aquilo? Né? Estranho, não era normal. Eu não vim com esse efeito de fábrica. A gente não nasce imagem, semelhança, não é? Por que eu tinha aquilo ali? Não fazia o menor sentido. E eu não tinha essa resposta, mas eu pedi para Deus, olha, se um dia o Senhor puder me permitir revelar por que eu fiquei daquele jeito, eu vou ficar muito feliz. Eu gostaria de ter essa resposta. E um tempo depois, uma prima minha, que era a minha melhor amiga, sabe aquela prima que é mais irmã do que a sua irmã? Essa minha prima foi lá na minha roça, que a gente vai para a roça, que é o sítio, né, final de semana, e ela tinha participado ou de um congresso, ou de uma imersão, e ela tinha sido, assim, bastante transformada. E quando você conhece uma pessoa há muito tempo, pelo olhar dela, você já sabe que tem alguma coisa diferente. E ela veio até mim, do jeito que ela me olhou, eu já sabia que tinha alguma coisa diferente. Na hora que ela olhou para mim, ela falou assim, oiê, eu vim aqui porque eu fui lá num congresso tal e tudo mais, eu tive uma revelação. E eu queria saber se é verdade, porque você estava nela. Na hora que ela falou essa frase, parece que a minha cabeça fez assim, ó, ela abriu e eu vi. E eu vi uma coisa que eu não queria ver, mas eu pedi, não pedi? Pedi. E eu vi, e eu me lembrei que, quando nós éramos bem pequenas, o pai dela abusava dela e de mim. E eu não lembrava disso. Eu devia ter 4, 5 anos, e isso durou algum tempo. Não, 4, 5 não, 5, 6, porque minha irmã nasceu quando eu tinha 5 anos, e isso foi quando
Sabe quando o segundo filho nasce? Que a mãe às vezes fica assim, vai brincar na casa de um, para dar uma folga para a mãe. Eu tenho 2 também, eu sei como é que é, né? Vai brincar. E aí, nesse brincar na casa da minha prima, poxa, minha prima, gente, minha família. Esse meu tio, ele fazia essas atrocidades. E esse bloqueio emocional para uma criança que não sabia o que estava acontecendo, quem é criança não entende esse tipo de coisa. Aquilo ali, de alguma forma, a forma como o meu corpo deu para fazer, eu descontava na comida. Eu não sei se quando eu via, quando eu ficava com medo, porque comida é uma coisa socialmente aceita, certo? Eu não posso matar, não posso roubar, não posso dar uma na cara, não posso xingar o irmão, não posso fazer um monte de coisa, mas comer a gente pode, não pode? Aí que está o perigo. Então, comer não é tão simples assim. Nutrir é muito mais profundo. Então, eu vou nutrir o meu corpo com aquilo que eu como, eu vou nutrir a minha alma com as emoções, com a minha história, com os perdões que eu dou também, e o meu espírito com a palavra e com o relacionamento com Deus. E eu estou contando tudo isso para você, por quê? Porque foi a partir de toda essa dor que eu acabei desenvolvendo o método MEC. Mente, ambiente e corpo. Eu tenho 18 anos de consultório, eu sei que a pessoa, para ela poder não só emagrecer, eu falo, ativar a mentalidade magra para ela poder se manter, ela tem que ter conhecimento, mas tem que ter esses 3 pilares, senão fica manco, sabe? Talvez a pessoa sabe muito de alimentação, como era o meu caso, mas emocionalmente está devastada por dentro, cheio de feridas. E aí fica muito difícil realmente. E dito isso, eu quero trazer essa dinâmica aqui para a gente, da limpeza emocional. Tudo bem? Como é que está meu tempo, gente? Deu 1 hora, né? Então, estou no meu... então, estou no meu tempo aqui. Essa limpeza emocional ela dura poucos minutos, gente. É bem rápida, mas, ao mesmo tempo, é muito profunda. Para a gente poder fazer essa dinâmica, eu vou convidar vocês daqui a pouco... Eu vou pedir daqui a pouco para poder diminuir um pouquinho a luz e para vocês estarem com atenção aqui. Mas antes, eu vou fazer um mini intervalinho para quem quiser ir no banheiro, quem bebeu muita água, quiser ir ao banheiro, pode ir lá. Vamos nós viver a limpeza emocional. Lembra que eu falei que eu enxergo o emagrecimento como uma grande limpeza? Onde você suja menos e limpa mais? Tudo é limpeza. Tudo é limpeza. Emocional também é limpeza. Uma vez, eu lendo aquele livro, não sei se você já leu A Quarta Dimensão, ele trouxe um conceito lá muito legal, que ele falou assim que o nosso emocional para com Deus é como se fosse um canudo. E para que haja esse fluxo, esse relacionamento bem conectado, é importante que o canudo não esteja entupido. E tem algumas coisas que podem entupir esse canudo, que são os pesos emocionais. O que nos distancia do relacionamento com Deus não é o pecado? Pois é, só que muitas vezes você já se arrependeu, você já confessou, você já fez cura e libertação, mas talvez tenha algum sentimentozinho guardado lá dentro que o acusador fica assim, ó, te perturbando a sua cabeça. E a gente não pode deixar isso perturbar, não, porque isso pode entupir o canudo e isso pode atrapalhar o nosso relacionamento. Porque, sendo muito sincera, transparente, verdadeira, porque aqui a gente trabalha com a verdade, somente a verdade. Você pode ter um relacionamento maravilhoso com Deus e também pode ter suas feridas emocionais. Uma coisa não anula a outra, ok? Quanto mais próximos de Deus, naturalmente, nós estamos mais inclinados ao perdão, ao auto-perdão, a um caminho de santidade. Só que você tem uma vida, tem uma jornada lá atrás. E tem a história de quem veio antes de você. Então, tudo isso influencia, e influencia muito. E eu quero explicar aqui o que é a limpeza emocional. Brevemente, para a gente começar a dinâmica, mas eu gosto de explicar, vocês já perceberam, né? Eu gosto de fazer com que a pessoa entenda, porque conhecimento liberta. Então, vamos lá. Nós temos 2 tipos de emoções, em termos de conceito básico. Eu estou explicando bem básico, bem rápido, para todo mundo entender. Existem as emoções boas e as emoções ruins. Qual que é a diferença? A emoção boa, quando você sente,
Ai, é tão gostoso. Se eu pedir para você pensar agora em um bebezinho, bochechudo, não vem uma coisinha assim boa, assim? Se você pensar em filhotinho de cachorrinho, aí vem uma sensação boa que ela circula pelo corpo todo, ela tem liberdade. Mas, se eu pedir para você pensar uma coisa ruim, sei lá, uma morte, um assalto, alguma coisa ruim, parece que em alguma parte do nosso corpo parece que trava. Às vezes aqui, a pessoa chega até a ficar rígida, tem gente que fica até com dor nas costas de tão rígida que fica. Então, a emoção negativa, só é chamada de negativa ou ruim, porque ela trava o nosso corpo em algum nível. Tá? Existem 3 emoções básicas ruins, chamando didaticamente. Raiva, medo e tristeza. Alguns outros autores incluem outras emoções, como nojo e tal, mas aqui a gente trabalha com 3, né? Ontem, hoje, amanhã... Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, 3. Então, vamos resumir. Raiva, medo e tristeza, ok? Usualmente, qual a emoção que mais trava... Acho que eu perdi aqui, eu apertei o negócio errado. Agora foi. Voltei. Usualmente, qual é a emoção que mais atrapalha, geralmente, as pessoas? E que engorda também, né? É a culpa. E o acusador, ele é muito bom em fazer, sabe? Muitas vezes fizeram coisas horríveis com você, como foi comigo. A culpa não era minha. Mas o que eu ouvi é que a culpa era minha. Não contei para os meus pais, não fiz nada de diferente, fiquei naquilo ali. Mas eu sei que eu fiz o melhor que eu podia, mas a culpa vem. Só quem já passou por alguma coisa de abuso sabe o que eu estou falando. Mas eu quero te perguntar hoje, qual é a emoção ou o sentimento que mais tem te atrapalhado hoje? É ela que nós vamos limpar hoje. Pensa aí, sente, né? Pensa não, sente. O que está pesando a sua saúde hoje? É raiva, medo ou tristeza? Se você não tiver uma clareza, se você estiver tão maravilhosa que você não está tendo nem clareza do que você quer limpar, eu sugiro que você possa encontrar alguma emoção de culpa, tá? Porque ela é muito da acusação mesmo. Beleza, entendido isso, como é que vai ser feita a limpeza? Bem rápido. Vocês vão continuar sentadas aí como vocês estão, de uma maneira confortável. Quem tiver com bolsa, celular, pode colocar ao lado. Qualquer barulho externo ou interno não influencia, tá? Se parar um carro de som aqui na frente, não muda nada, porque o assunto é lá com as nossas emoções. Mas eu vou pedir a gentileza de colocar o celular no silencioso, porque se tocar o seu celular, talvez você fique preocupado com a sua família e você se desconcentra. Mas para a limpeza, não atrapalha nada. Se você tiver, talvez, com alguma calça apertada e quiser soltar um botão, pode soltar o botão, por quê? Sua única missão durante a limpeza é respirar. Sabe aquela respiração gostosa? Que, às vezes, durante a semana e da correria, a gente não respira, que fica tão curtinha aquela respiração ansiosa. A única missão sua é respirar. Então, se quiser soltar aqui, descer um pouquinho mais o bumbum na cadeira para ficar bem confortável, ok? É legal, se puder, também descruzar as pernas e os braços, ok? Outra informação importante. Durante a técnica, eu vou pedir para abaixar um pouquinho a luz. Vou pedir... essa eu não combinei com você, Rafael. Pedir para colocar um sonzinho de fundo de uma musiquinha. Sabe essas musiquinhas calminhas? Só para dar um clima? Vamos ter a musiquinha também. E como é que vai funcionar? Eu vou pedir para vocês, durante a ferramenta, manter os olhos fechados. Por quê? Porque nós temos que ter contato com as nossas emoções. Se a gente fica com o olho aberto, a gente fica pensando. Então, nesse momento, eu vou pedir para você relaxar e fechar os olhos. E explicando rapidamente como é a limpeza emocional. É assim, olha. Vocês vão estar de olhos fechados. A missão de vocês é o quê? Respirar. A única missão é respirar. E eu vou pedir para que, nesse momento, você sinta aquela emoção que você evita. Que, às vezes, você até come para não ter que pensar nela. Aquela que está pesando mesmo, que pode ser raiva, medo ou tristeza, quem não tiver clareza pode puxar pela culpa. Eu vou pedir para você sentir essa emoção, por mais desconfortável que seja. Mas eu não tenho como limpar uma coisa se eu não estou com ela, certo? Se eu pego uma bolsa e eu quero pedir para você limpar a minha bolsa, eu só consigo pedir para ela limpar se ela estiver com a bolsa. Então, nesse momento, é para você estar com a emoção. Ok. Eu vou pedir de olhos fechados quando vocês estiverem, para vocês sentirem a emoção, e vou pedir para vocês me mostrarem com a mão, entre o abdômen e a cabeça, onde você sente essa emoção no corpo. Você só vai fazer assim, ó, ou é aqui, aqui,
sei, aonde você sentir que está. Quem é mais visual, se quiser colocar uma cor nessa emoção, para você visualizar internamente, está tudo bem também. Beleza, de olhos fechados, sentindo a emoção, eu vou pedir para você sentir essa emoção e eu vou guiá-las pela linha do tempo, passado, presente e futuro. E eu vou pedir, lá dentro da limpeza, para que vocês possam ir ao primeiro evento, ao mais antigo. Não é o mais forte, nem o mais recente. É o mais antigo, porque quando ele é limpo, todos os outros são limpos consequentemente. Já te adianto que essa emoção ela pode ter vindo de 3 lugares. Da nossa infância, da nossa gestação ou de um antepassado. E essa, como é que eu vou saber? Eu não vou lembrar. Não é para lembrar a criatura. Não é racional, é emocional, é para sentir. Eu vou perguntar, você sente que essa emoção ela vem de antes, durante ou depois do nascimento? Você vai falar a primeira coisa que vier na ponta da língua, sem o menor senso crítico. Você vai falar qualquer coisa. Aí, mas eu não sei se está certo. Criatura, fala qualquer coisa, ok? Beleza. Aí eu vou guiar vocês por esse caminho da linha do tempo para a gente limpar. E chegando lá, eu vou fazer 2 perguntas. Tudo bem para você ter uma sensação inegável que essa emoção se foi? Com a resposta? Sim, né? Por favor. Aí vocês falam, sim. Tá? Segunda pergunta. Se você puder deixar essa emoção ir embora, quando você faria isso? Agora. Perfeito. Eu vou pedir para vocês responderem a palavra agora 3 vezes, ou mais, se vocês quiserem, que aqui tudo é 3, com uma expiração. Assim, olha, ó, puxei o ar pelo nariz, deixa o ar entrar aonde está o peso emocional e solta pela garganta assim, ó. Agora. O agora precisa de sair junto com a respiração. Não é isso aqui, ó. Agora. Não, ó, aquela respiração, ó. Sabe aquela que até desce o ombro assim? Vamos fazer um ensaio, hein? Vamos lá. Puxa o ar pelo nariz. Nossa, isso nem precisa de repetir. Perfeitas, nasceram prontas. Alguma dúvida? É muito rápido, demoro mais para explicar. É muito rápido, mas também é muito profundo. Ok? Então, tá bom. Então, agora eu vou pedir para poder apagar as luzinhas bonitinhas. Lembrar de ficar de uma maneira mais confortável possível. Pode apagar mais um tiquinho? Isso. Qualquer barulho interno ou externo não atrapalha, ok? Então, a partir desse momento, eu vou pedir para que vocês possam manter os olhos fechados, corpo relaxado e uma respiração bem profunda, bem gostosa. E à medida em que você inspira e expira e escuta o som da minha voz, sinta a gratidão por estar aqui agora, este momento, este dia. Com mais uma respiração profunda, sinta o ar entrando e saindo pelas suas narinas, trazendo todo esse oxigênio para o seu corpo e nutrindo corpo, mente e espírito. Com mais uma inspiração, comece a relaxar os seus olhos, o fundo dos olhos, testa, sobrancelha, couro cabeludo. Relaxe as bochechas, maxilar, céu da boca e língua. Com mais uma respiração, relaxe também os seus ombros e o seu pescoço. Vá relaxando agora braços, mãos. Com mais uma inspiração, relaxe também os órgãos internos. Sinta até mesmo o seu fígado ficando tão molinho e relaxado. Agora relaxe também o quadril, órgãos internos, coxa, joelho, pés. E independente de qualquer barulho interno ou externo, ou pensamento que vier, permita que ele vá e flua junto com a sua respiração. E a partir desse momento eu gostaria que você pudesse sentir aquela emoção
que muitas vezes se torna um peso no seu corpo, um peso na sua alma, um peso na sua vida e na sua jornada. Sinta essa emoção agora no seu corpo. Permita que ela esteja aí. E me mostre, por gentileza, com a sua mão, entre o seu abdômen e a sua cabeça, onde você sente essa emoção no seu corpo hoje. Isso, coloque a mão, sinta essa emoção. Coloque também uma cor para você identificar o espaço que essa emoção ocupa no seu corpo. Pode relaxar a sua mão e respire mais uma vez, consultando aí dentro de você, profundamente. Está bem para a sua mente inconsciente você dissipar essa emoção hoje e você ter uma experiência inegável de que ela se foi? Existe uma parte ou um lado seu que faça alguma objeção ou que não goste que você deixe essa emoção ir embora? Então, considere profundamente. Quando foi a causa raiz dessa emoção? O primeiro evento, o mais antigo, aquele que, quando neutralizado, vai fazer essa emoção desaparecer da sua vida. Se você soubesse, ela foi antes, durante ou depois do seu nascimento? Fique com a primeira resposta que vier na ponta da sua língua. Se foi de antes, perceba, ela foi no útero ou veio de um antepassado? Se ela foi no útero, você sente que foi em que mês? Se foi depois, que idade você tinha? Fique com a primeira resposta. A sua mente inconsciente tem acesso a todos os registros, mesmo antes de você nascer. E agora, entre em contato com a sua linha do tempo, caminhando numa estrada bonita e tranquila, com paisagem, com luz. E a cada passo que você dá, você sabe que ali é o seu presente. E lá na frente, aquela paisagem mais maravilhosa é o seu futuro. E aquilo que vai ficando para trás é o seu passado. E à medida que você caminha nessa estrada bonita, você se sente feliz por estar ali. Mas, em algum momento, você começa a sentir um peso no seu corpo. Um peso que te atrapalha a caminhar, que torna essa caminhada difícil e que muitas vezes até mesmo te puxa para trás. E você começa a perceber que esse peso é exatamente aquela emoção. Essa emoção agora se transforma em um balão. E você, conectado com esse balão, vem para o alto. E começa a vir muito, muito, muito para o alto, vendo aquela estrada lá de cima. E, de repente, essa emoção, que era um balão, se torna um trem. E você entra nesse trem, e esse trem vai em direção ao seu passado. E à medida que você vai voltando para o passado, dentro desse trem, você se sente segura de estar ali. E consegue perceber pelas janelas do trem memórias, passagens, pessoas da sua história de vida, da sua infância, lugares que talvez você nem lembrava. E à medida que você vai vendo toda essa cena, o trem vai voltando mais e mais e mais para o seu passado, até que ele para. E o maquinista do trem fala o seguinte: é aqui, pode descer. E como para o inconsciente o tempo não existe, você pode chegar lá instantaneamente, agora. Eu não sei se você chegou em uma cena, em uma memória, em um espaço, mas eu gostaria que você pudesse entrar nele e sentir. Que emoção tem aí? E perceba, é aí a causa raiz daquela emoção? Você sente que foi aí a primeira vez que você entrou em contato com essa emoção na sua vida? Ok. Então agora, primeiro, aceite esta emoção e este evento. Permita que eles estejam aí com você. E agora, considere profundamente o que você precisa aprender, compreender e aceitar deste evento. O aprendizado e a compreensão que vão permitir a você deixar a emoção ir embora de maneira fácil e segura. E a sua mente inconsciente sabe que pode aprender e compreender inconscientemente e pode preservar esses aprendizados e compreensões naquele lugar especial, de maneira que, quando você precisar deles no futuro,
eles estarão com você. E apenas permita que a sua mente inconsciente continue aprendendo e compreendendo por conta dela mesma. E agora, focalize a emoção. Permita que ela esteja aí. Está bem para você deixar essa emoção ir embora? Se você pudesse, quando você faria isso? Puxa o ar lá dentro. E solta. Isso. Puxe mais uma vez. E solte esse peso. Outra vez. Agora. Solta, solta, solta. Mais uma respiração. Decida conscientemente soltar isso de você. Permita que se vá. Focalize o que ficou. A emoção desapareceu. Completamente. Pode ser que ela tenha reduzido e pode ser também que tenha surgido uma outra camada embaixo dela. E está tudo bem por isso. Focalize o que ficou, de olhos fechados ainda. E eu te pergunto, tudo bem para você deixar esse resto de emoção ir embora? Se você pudesse, quando você faria isso? Inspira. Agora é na expiração. Agora. Solta. Solta, eu estou te vendo. Solta. Decida conscientemente soltar. Mais uma vez. Permita que se vá. E agora, flutue para o alto, de maneira que você veja essa cena abaixo de você. E imagine agora uma fonte infinita das cores de sua preferência, cheia de luz. Uma fonte de amor, compreensão, aceitação, confiança e de saúde sobre o alto de sua cabeça. E quando eu digo infinita, eu quero dizer maior, muito maior do que você possa sequer imaginar. E agora, permita que ela venha para dentro de você, através do alto de sua cabeça, do seu eu superior, e encha todo o seu corpo agora, do topo da cabeça até a pontinha dos pés. Permita que essa fonte infinita de amor, compreensão, aceitação, confiança e de saúde inunde todo o seu coração. E saindo pelo seu coração, encha o você na linha do tempo, até que ela esteja totalmente plena, curada e em paz. E observe como essa fonte infinita se estende em direção do seu agora até o seu futuro. E agora, volte para o agora por cima da sua linha do tempo, apenas tão rapidamente quanto a sua mente inconsciente renova todas as memórias de mesma natureza, à luz daqueles aprendizados e compreensões. Deixe toda a culpa, toda a raiva, toda a tristeza, toda a mágoa, de todos os eventos em todo o caminho de volta. Aprenda, compreenda e aceite cada um deles, até você chegar no agora. E quando você chegar no agora, aos pouquinhos, você pode ir abrindo os seus olhos e trazer a sua atenção para cá. Aos pouquinhos. Voltando. Tem quantas iesas aqui? Uma? Então todo mundo voltou bem. Quem foi muito longe? Tem gente que está voltando ainda, peraí. Obrigada aí pelo auxílio da luz. Eu não sei como foi sua experiência, mas eu gostaria de saber aquele lugar que você colocou a mão. Coloca de novo, verifica. Está mais leve? Está limpa. Uhul! Limpíssima. A gente gosta de limpeza aqui, gosta de organização, não é? Amém. E aí, dito isso, eu posso falar da quarta fome para fechar, não é? Tem a quarta fome, ninguém foi embora, né? A quarta fome. Existe uma quarta fome que ninguém fala, mas eu pude experimentar, porque depois que eu estava toda limpa, sem compulsão, me sentindo super bem, veio um vazio, mas um vazio diferente, que não era mais comida que preenchia.
Era aquele vazio que só Deus pode ocupar na nossa vida. Existe um vazio, existe um espaço que nada, nem ninguém, nem nenhuma outra coisa pode preencher, que é Jesus no nosso coração. E aí sim, com a quarta fome organizada, eu falei, acho que a gente pode contribuir um pouquinho para restaurar e cuidar essas preciosas, não é? Acho que sim. E vocês podem contar comigo nessa jornada. Aqui, eu vou só mostrar aqui para vocês que hoje eu cuido de preciosas que moram próximas, que moram longe, através da comunidade Emagrecer. E não está escrito errado, não, tá? É emagrecer com S, para a pessoa poder aprender a ser. Porque a gente não trabalha identidade falando de ser e não fazer. Então, a gente tem que aprender a ser. Se a pessoa nunca foi, tem como aprender hoje em dia, não tem? Então, lá eu ensino através do método MEC, olha, mente, ambiente e corpo, através de conhecimento que liberta com limpezas emocionais, a essa jornada. Porque quando nós temos saúde, saúde plena, nós conseguimos ter mais condições para poder se cumprir a nossa missão, o nosso chamado e o nosso propósito mesmo. Então, aqui eu vou deixar um QR Code. Quem depois quiser ter informações sobre a comunidade Emagrecer, eu preparei um grupo especial para a gente aqui, depois a Beatriz também, de repente, pode liberar para vocês. É um grupo de WhatsApp só para este evento. Porque talvez você vai ficar com alguma dúvida, sabe? Eu fiquei com uma dúvida de alguma coisa, ou quero perguntar alguma coisa para a Iessa, e se eu for responder individualmente, eu me perco completamente. Então, aqui tem um QR Code de um grupinho. Quem quiser entrar lá, tirar dúvidas, ou até mesmo ter mais informações dessa jornada, pode contar comigo. E eu finalizo aqui agradecendo profundamente o tempo, como a pastora falou, né, o tempo tão precioso hoje em dia, né, o tempo de vocês. Aqui, acho que não era nada que vocês imaginaram para hoje, né? Nadinha, né? Mudou tudo, mas era o que tínhamos para hoje. Eu espero poder ter, não sei se correspondido às expectativas, mas ter contribuído, que vocês saiam daqui com mais conhecimento que liberta, para que vocês possam ter uma jornada linda, plena, maravilhosa e saudável. Vocês podem contar comigo. Amém? Muito obrigada.